Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia aos alunos do segundo ano do ensino médio. Recapitulando um pouquinho do que nós falamos até agora, nós falamos sobre autonomia e heteronomia, senso moral e consciência moral. Lembrando que a nossa temática principal é o estudo da ética. E hoje nós vamos falar entre o bem e o mal. Essa temática é muito importante porque quando nós falamos entre o bem e o mal, nós estamos falando de relacionamento. E quando nós falamos de relacionamento, eu quero trazer aqui para você uma abordagem de 3 tipos de relações. E isso são categorias que são abordadas pelo filósofo brasileiro chamado Lima Vaz, o qual eu sou um dos estudiosos na área. Pois bem, Lima Vaz aborda no seu livro Antropologia Filosófica, num compêndio, assim como também na Ética Filosófica, que existem 3 categorias de relações. A relação objetiva, eu e a coisa. Por exemplo, eu posso pegar essa lapiseira grafiteira e dar umas porradas nela que ela não vai sentir nada, não está nem aí com isso. Isso é uma relação objetiva. Mas eu posso pegar, de repente, tá, minha esposa, se eu der um beliscão nela, ela não vai gostar e ela pode retribuir, né, com um ato desagradável. Porque é uma relação subjetiva. Tem uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro lado. Então, nem as ações são determinadas pelos dois lados de maneira correlacionada. E nós temos a relação intersubjetiva. A relação intersubjetiva ela é de suma importância quando nós olhamos que, de repente, um colega me chamou para beber. Ah, beleza, vamos. Só que na hora que a gente está saindo, aí eu lembro, poxa, eu marquei com a minha esposa hoje que a gente ia ao cinema. Cara, eu não vou furar com a minha esposa. Não, colega, não vamos fazer isso hoje porque realmente eu não posso, tal. Ele fala, ih, rapaz, pior que eu ia deixar minha esposa na mão. Então nós tomamos uma decisão ali com base numa pessoa que nem estava presente. Isso é uma relação intersubjetiva. Essa pessoa que não estava presente pode ser transcendental, Deus, uma força espiritual ou até mesmo uma outra pessoa. Dentro dessa perspectiva, nós vamos começar uma análise da moral e da ética no sentido prático. Mas para isso eu quero contar para você uma história. Certa vez, isso é uma história real. Nos Estados Unidos, em 1964, às 3h20 da madrugada, uma mulher de 20 anos voltava para casa após o trabalho. Ela era gerente de um bar da região. Durante ela chegando, já estava na calçada da sua casa, né? Ela foi apunhalada por um homem. Olha só. Vendo os moradores nas casas vizinhas que estavam observando, então ela começou a pedir socorro, certo? Deixe-me em paz, vá embora. E ela gritava, ela pedia socorro. Mas veja só. E aí outras luzes acenderam, tudo. Daí a mais ou menos, ela gritava, pedia socorro, estava lá. As luzes acenderam, então o homem pegou o seu carro e partiu. E aí ela se moveu, se arrastou até a porta da sua casa e tentava abri-la. Pedia ajuda. Quando o agressor voltou, ele deu a última facada. Às 3h50 da manhã, a polícia recebeu um chamado. Isso foi 3h20 que começou, tá? 3h50 da manhã, a polícia recebeu um chamado dos vizinhos e chegou 2 minutos depois ao local. A polícia chegou exatamente em 2 minutos. Então, dentre as 38 pessoas que assistiram ao assassinato, apenas um homem e uma senhora de 70 anos e uma jovem vieram falar com os policiais. O homem explicou que ao presenciar a agressão não sabia o que fazer, então ligou para um de seus amigos, advogados. Depois foi ao apartamento da mulher de 70 anos para lhe pedir que telefonasse para a polícia. Olha só. E aí, ele mesmo falou que não queria se meter naquela história, não queria se meter nesse caso. Quando a polícia ouviu os moradores após a tragédia, muitos confessaram nem saber
tá? O que estava como tomar providências. Eles nem sabiam por que não tomaram providências. Um deles afirmou que tinha sono e por isso preferiu voltar para a cama para dormir. Uma dona de casa achou que era briga de namorado e que, portanto, não era problema dela. Os outros tiveram medo de intervir, alguns não sabiam nem mesmo por que não interviram, não fizeram nada. Agora vamos voltar ao conteúdo, porque nós vamos voltar depois a essa história. Para compreendermos melhor isso, vamos entrar no conceito de valores. O que é valor? Constantemente, nós estamos fazendo valores, certo? Esse lápis é ruim, ele fica quebrando, né? Essa moça é muito atraente, tá? Acho que João agiu mal, não ajudando você, né? E aí nós temos dois juízos. O juízo de fato ou o juízo de realidade, quando partimos do que realmente é verdade. E o juízo de valor, quando atribuímos aquilo que nós pensamos daquilo. Então, o juízo de fato. Isto é uma caneta. Juízo de valor. Essa flor é linda. Ela é linda para mim, mas de repente para você não é, você não gosta. Inclusive a segunda flor aqui já está até murchinha, mas eu gosto tanto do perfume dela que eu gosto até de deixá-la murchinha até enquanto dá. Tá bom? Mas veja só. Então nós temos esses dois tipos de juízos, o de valor e o juízo de fato. E aqui nós precisamos entender que os valores lógicos podem ser, eles podem ser lógicos, utilitários, estéticos, gente. Você pode escolher uma coisa pela beleza dela, afetivos, econômicos e religiosos e éticos. Nossa reflexão vai ser sobre os valores éticos, que é a área da filosofia que reflete sobre esses valores, que nós chamamos de axiologia, que é o estudo, a teoria dos valores. Pois bem, os valores, eles não é que eles são, eles valem. Quando algo tem valor para mim, significa que aquilo não é indiferente. Por exemplo, você passou na rua e aí você viu uma pena no chão, tá? Você nem notou a existência dela. Significa o quê? Que aquilo não tem valor para você. Mas eu passei ali e vi essa pena. Essa pena é de uma garça branca, linda. E eu achei linda essa pena, então eu guardei para mim. Por quê? Ela tem valor para mim. Isso é ter valor, tem importância. Ela não vai ser invisível, irrelevante, eu não vou ser indiferente, porque aquilo tem importância. Tá bom? Então, a indiferença é a ausência de valor. Quando você não se importa com alguém, significa que aquele alguém não tem valor. Então, os valores são, no primeiro momento, herdados. A sua mãe e o seu pai te ensinaram como se comportar à mesa, na rua, diante de pessoas estranhas, quando e como falar e em quais circunstâncias, como cobrir o seu corpo. É muito comum, principalmente essa questão de cobrir o corpo, isso dá muita polêmica. Se a mulher quer sair com um shortinho, mostrando quase as partes, e aí? Isso dá muita polêmica. E se ela quer cobrir o corpo todo? Pois é. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas eu quero citar para vocês um exemplo que está lá no livro, no material de vocês, da atriz Leila Diniz. Em 1971, Leila Diniz escandalizou o Brasil. Como? Porque ela entrou de biquíni na praia, foi banhar-se no mar de biquíni e estava grávida. Naquele período, as mulheres grávidas tinham que usar bata para cobrir toda a barriga e todos os efeitos da gravidez. Ela escandalizou o país ao estar grávida e tomar banho no mar de biquíni. Olha só para você ver. Porque isso se referia ao quê? Os valores, eles referem àquilo que a pessoa pode achar bonito ou feio, repulsante. Ele pode estar ligado não só ao que a pessoa acha,
mas ele pode estar ligado a um tempo, a uma época, a uma situação, né? E aí nós vamos falar de moral e ética. Moral, eu gosto de brincar que a moral, ela tem o seu sentido substantivo e adjetivo. Substantivo é quando ela é coisa, ela é um conjunto de regras e normas. E quando ela é adjetivo, ela se refere ao sujeito moral, que é a pessoa que obedece, que segue essas regras. E o ato moral, ele é muito importante porque ele diz respeito à ação moral concreta, quando nos perguntamos: o que eu devo fazer? Como eu devo agir nessa situação? O que é o certo a se fazer, o que é o errado? Porque o ponto de partida, talvez ele seja o que é o bem, o que é o mal. Porque quando a reflexão sobre as ações, as noções e princípios que fundamentam a vida moral, ou seja, a reflexão sobre a moral, aí nós passamos para o departamento da ética. Então, moral é o conjunto de regras e o ato. A ética é a reflexão. Tá certo? Etimologicamente falando, ética vem do ethos, costume, e moral vem do latim também mores, costume, maneira, tá? E a ética vem do grego costume, ethos. Tá bom? E continuando aqui, o caráter histórico e social da moral. O filósofo e antropólogo francês Lévi-Strauss, né, ele fala que a passagem do reino animal para o reino humano se dá com a produção e a instauração da lei. Porque quando há lei, há uma ordem, há uma organização, há um princípio. E aí, o ato ele será considerado moral ou imoral. Moral quando obedece às regras e imoral quando ele não está alinhado com as regras. E aí, para ele ser moral ou imoral, é de acordo com o tempo, o lugar, a cultura, as exigências. E claro, por isso que eu comecei falando de relacionamento, porque tudo isso está atrelado a relacionamento. Certo? Relacionamento. E esse relacionamento ele é com o meio, com a cultura, com as outras pessoas. Ele está ligado nesse âmbito mais amplo. Mas o sujeito, para ele ser moral, ele tem que ser livre, consciente. Só então ele será capaz de aceitar as normas, porque o ato ele só é propriamente moral se passar pelo crivo da aceitação pessoal da norma. E aqui a gente tem os conceitos que a gente já falou, de autonomia e heteronomia. Eu faço o que é certo porque eu tenho consciência do que é certo, não só porque eu estou com medo de ser punido. E aí a reflexão crítica, nesse momento, ela é muito importante, porque a reflexão crítica tende a questionar sobre os valores herdados. Por que eu tenho que ajudar os mais velhos? E esse questionamento, ele se torna mais intenso quando, tá? Pode acontecer que as regras e as morais, eles podem entrar em conflito. A regra, a moral, o que está vigente, ele pode entrar em conflito com meus interesses pessoais. E aí, como é que eu vou fazer? O ato moral, ele provoca efeitos na pessoa. E às vezes esses efeitos podem ir contra os próprios interesses da pessoa. Por isso que ele exige um compromisso, uma promessa do qual nos vinculamos a uma comunidade. Não é só pensar no eu, mas é uma responsabilidade que cria um dever. E aí um juízo interno, uma consciência moral. Lembra de senso moral e consciência moral? Consciência moral, eu faço o que é certo porque eu sei que é certo e eu tenho consciência imediata, instantânea do que é para ser feito. E aí eu tenho consciência moral, e aí eu faço uma avaliação da situação, consulto as normas estabelecidas, interiorizo-as para julgar os atos, as ações e tomar a decisão correta. A capacidade de antecipação, tá? É interessante a gente pensar aqui sobre desejo e vontade. Por quê? O desejo e a vontade, eles estão baseados, são bases aqui para a moral, sendo que o desejo não pode ser confundido com vontade, porque o desejo, ele surge em nós, ele é um ímpeto, né? E a vontade, ela consiste no poder de refletir e anteceder ao que eu quero. Por exemplo, a educação da criança é ensiná-la a avaliar e a controlar os desejos.
E aqui um ponto-chave é a bússola moral. Quando fazemos algo e decidimos que isso é certo ou não, por exemplo, lá no caso da moça, o que chocou na história da moça que eu comecei contando foi o quê? A maneira como as testemunhas tornaram aquela mulher insignificante. As 38 pessoas a trataram como se ela fosse um nada. E aí, elas não refletiram sobre o certo e o errado. Sem falar que eles estavam cometendo um crime, omissão de socorro. Mas você vendo alguém sendo agredido, você não vai socorrer essa pessoa? Aí a gente diz, você não tem sentimentos, você não tem emoção, não tem compaixão? E aí nós fazemos não apenas com a razão, mas também com a sensibilidade, com as emoções. O princípio do cuidado, cuidar do outro. É uma bússola interna que tem que apontar para o certo. Por que eu devo agir moralmente? Por que eu devo fazer o que é certo? Mesmo que às vezes isso vai contra os meus interesses pessoais. Eu estou com sono, eu queria dormir, mas tem alguém gritando socorro, eu vou ajudar. Isso são princípios. É a minha bússola moral. E aí, fique em dúvida, né? Para falar de bússola moral, quando se fica em dúvida, nós temos a balança. O que é a balança? Vamos pegar um exemplo. Um gerente executivo de uma empresa do RH recebe ali um processo seletivo para contratar pessoas. Chegam 2 finalistas. Um muito bom, experiente, tem experiência para a função, é qualificado. E um outro que é quase bom. E aí, quem ele vai escolher? Detalhe, o outro, o segundo, foi indicado por um grande amigo. E é cunhado desse amigo. E aí, qual que ele vai escolher? Ele escolheu o segundo. Então, quais que eram os valores dele? O valor que pesou mais na balança para ele foi o quê? A amizade com o colega dele. Ele não levou em consideração sua competência. Ele julgou e decidiu quem ia ficar com a vaga, não com base na competência, mas com base no vínculo que ele tinha de amizade com o amigo dele lá, porque o amigo dele indicou, ele contratou. Isso é muito cruel, porque é o mesmo que acontece quando se deixa de contratar uma pessoa porque ela é mulher, porque ela é homossexual, ou porque é negro, ou outra situação discriminatória. Não se contratou, não se deu oportunidade à pessoa pela competência, mas levou em consideração o que a pessoa acha daquilo. Lembra do juízo de fato, juízo de valor? Ao invés de levar com base nos fatos, levou com base no que ele achava da situação. Tá certo? E no caso do assassinato, diante da compaixão pela vítima, prevaleceram o quê? Outras coisas. Na balança, não pesou nada a compaixão, pesou o sono, não vou me meter nisso. Ah, quero nem saber disso, não vou me envolver com a polícia. Essa é a balança moral. Precisa estar muito bem alinhada sua bússola moral e sua balança moral. Ninguém deve transgredir leis vigentes. Mas e quando as leis são injustas? E aqui eu cito o caso de Mahatma Gandhi e Martin Luther King, que lutaram de maneira pacífica, chamando atenção para as leis injustas, até que estas foram mudadas. Porque a ética hoje, nós falamos de ética aplicada. E dentro da ideia de ética aplicada, nós temos como exemplo alguns ramos da ética. Por exemplo, a bioética, a ética ambiental e a ética dos negócios. Precisamos analisar, por exemplo, a ética como elemento importante para dar voz a pessoas leigas, por exemplo, sobre impactos ambientais. Tucuruí, às vezes você acha já exagero quando se fala dos impactos ambientais. Era uma região riquíssima de peixes, muitas riquezas. Depois da barragem, quantas pessoas foram prejudicadas porque viviam da pesca e hoje passam fome? Nem todas recebem o seguro-defeso. E às vezes são pessoas que estão em extrema pobreza, que nem têm luz elétrica em suas casas.
mas sofre os impactos da construção de uma barragem que serviu para atender mais especificamente a elite, porque a energia daqui vai para São Paulo, Brasília, atende aos projetos de Carajás, Alo Norte, Albrás e outros projetos. Tá certo? Então a ética ela é um ramo contemporâneo da filosofia que nos coloca diante de uma reflexão, uma deliberação sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E aí eu quero deixar para você essa reflexão de pensar a ética na sua macroesfera, que ela pega o mais amplo possível, por exemplo, como salvaguardar o futuro da humanidade. Como não deixar a humanidade perecer e ser morta pelas próprias atitudes irresponsáveis. Ou no sentido da mesosfera, no âmbito da política, aliás, desculpa, a macroesfera é a humanidade como um todo, como salvar o destino da humanidade. A mesosfera, o âmbito da política nacional, do país. E a microesfera, que é o âmbito da família, a esfera mais pessoal, mais íntima, a vizinhança, o matrimônio. Precisamos ter ética em todos esses âmbitos, porque quem não consegue ser ético no micro, dificilmente será ético no macro. Porque nenhuma coisa está isolada da outra, porque a base é o caráter. É aprender a conviver, é aprender a entender o sofrimento alheio e quando eu posso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa pelo outro e não pensar só nos meus interesses mesquinhos. Eu preciso lembrar da convivência, pensar do outro. Lembra quando eu falei da relação intersubjetiva? Então, eu preciso fazer as coisas, mas pensando que sempre existe um alguém. Então faça uma reflexão sobre a sua vida, se você está agindo de maneira certa ou errada, como é que tem sido as suas atitudes, como é que tem sido o seu agir, que tipo de ser humano você tem sido, um ser humano indiferente ou um ser humano preocupado com as futuras gerações, com as outras pessoas, procurando fazer do mundo um lugar melhor. Então responda a atividade, se cuide porque ainda estamos na pandemia e isso é uma atitude ética, se proteger, usar máscara para você proteger quem você ama. Os segundo anos estão voltando a atividades presenciais, se proteja mais ainda para você não levar doença para sua família e nem ser mais uma vítima e nem estimular a circulação do vírus. Grande abraço, faça atividade e que Deus nos proteja.